existem mistérios que aparecem de repente e transformam cidades inteiras em enigmas vivos. E um dos casos mais estranhos do século XXI aconteceu numa pequena vila no Cazaquistão chamada Kalashi. Um lugar simples, calmo, com pouco mais de 600 moradores. Mas que, a partir de 2013, se tornaria mundialmente conhecido como a Vila Adormecida. Porque lá, do nada, as pessoas começaram a desmaiar. O mistério começou em um dia comum. Um professor caminhava pela rua quando, de repente, sentiu as pernas fracas, a visão embaçada e caiu no chão, dormindo profundamente. Ele só acordou 3 dias depois, completamente confuso e sem se lembrar de nada. Os médicos tentaram entender o que tinha acontecido, mas não encontraram nenhuma explicação. Parecia um caso isolado, mas era só o começo. Sem nenhum aviso, dezenas de moradores começaram a dormir da mesma forma. No mercado, no carro, no quintal, na escola, motoristas apagavam enquanto dirigiam. Crianças dormiam no meio da aula. Idosos simplesmente caíam onde estavam, como se alguém tivesse apertado um botão. Todos eles entravam em um sono profundo e prolongado, que podia durar 12 horas, 24 horas, ou até 6 dias seguidos. Os médicos estavam perplexos. Quando os moradores finalmente acordavam, muitos relatavam dores de cabeça intensas, perda de memória, confusão mental e sonhos estranhamente vívidos. Alguns diziam que era o sono mais pesado da vida deles. Imagine o desespero de viver em um lugar assim. Você poderia estar conversando com alguém e, de repente, a pessoa desmaia na sua frente. Esse fenômeno não aconteceu apenas uma vez. Ao longo dos anos seguintes, várias ondas de sono misterioso atingiram Kalashi, sempre sem nenhuma explicação. Em certo momento, 1/3 da cidade já tinha apagado pelo menos uma vez. Pais viviam com um medo constante de ver os filhos caírem no chão, de repente. Motoristas evitavam dirigir pelas ruas da vila. As autoridades passaram a patrulhar a região 24 horas por dia, prontas para socorrer qualquer um que adormecesse. Kalashi se transformou em uma cidade fantasma. Não porque estava vazia, mas porque todos, de tempos em tempos, eram forçados a dormir. Com a notícia se espalhando, cientistas chegaram de todas as partes do mundo. Neurologistas, toxicologistas, especialistas em radiação, investigadores do governo. E muitas teorias começaram a aparecer, uma mais intrigante que a outra. Alguns acreditavam que era um gás tóxico vindo do subsolo. Outros diziam que era radiação antiga da época soviética, já que a região teve um histórico de atividades nucleares. Uma terceira hipótese era um vírus desconhecido que se espalhava pelo ar. Havia também a teoria da contaminação da água. E claro, os próprios moradores criaram suas próprias explicações. Alguns falavam sobre espíritos da floresta, uma espécie de sono amaldiçoado. Ou até mesmo testes secretos do governo que deram errado. Mas nenhuma dessas teorias conseguia explicar completamente o que estava acontecendo. Os testes de radiação davam negativo, não havia nenhum vírus novo e a água parecia normal. O mistério só ficava mais profundo. Até que um detalhe chamou a atenção dos pesquisadores. Cientistas descobriram que, bem perto de Kalashi, existia uma mina de urânio abandonada desde os anos 1990. Na época soviética, essa mina era uma fonte importante de matéria-prima para o programa nuclear. Após o colapso da União Soviética, ela foi fechada e inundada. Com o passar do tempo, a estrutura subterrânea começou a liberar gases, incluindo monóxido de carbono e vários tipos de hidrocarbonetos. Esses gases, que são invisíveis e não têm cheiro, podiam se acumular no subsolo e, dependendo das condições climáticas, como a pressão do ar e a direção do vento, escapar para a superfície e se espalhar pela cidade. Em altas concentrações, eles causam exatamente os sintomas que a população de Kalashi estava sentindo: tontura, alucinações, perda de equilíbrio e, finalmente, um sono profundo e repentino. Era a primeira explicação que realmente fazia sentido. A teoria dos gases da mina de urânio era a mais forte até então. O monóxido de carbono, em particular, é conhecido por se ligar à hemoglobina no sangue com muito mais força que o oxigênio, essencialmente sufocando o cérebro e causando o desmaio.
Isso explicaria por que as pessoas simplesmente apagavam. Mas, mesmo com essa explicação aparentemente lógica, muitos detalhes não batiam. Por exemplo, por que algumas pessoas desmaiavam e outras que estavam logo ao lado não sentiam nada? Por que as ondas de sono vinham e iam, às vezes com meses de diferença entre uma e outra? E, o mais intrigante de tudo, por que o fenômeno durou alguns anos e depois, aparentemente, desapareceu? Muitos cientistas ainda hoje admitem que a teoria dos gases da mina é uma boa hipótese, mas não uma resposta completa. O mistério de Kalachi continua a desafiar uma solução definitiva. Com a situação ficando cada vez mais perigosa e sem uma solução clara, em 2015, o governo do Cazaquistão tomou uma decisão drástica: evacuar parte da população. Famílias inteiras foram removidas para regiões mais seguras, longe da misteriosa vila. E, curiosamente, depois que a evacuação começou, os casos de sono misterioso começaram a desaparecer. Aos poucos, a cidade que vivia sob o medo constante de adormecer começou a se acalmar. Hoje, Kalachi ainda existe. É um lugar silencioso, com poucos moradores que decidiram ficar, e ficou conhecida para sempre como a cidade onde as pessoas dormiam sem querer. A história de Kalachi serve como um lembrete poderoso de que, por mais que a ciência avance, ainda existem fenômenos que desafiam tudo o que sabemos. E enquanto algumas explicações tentam encerrar o caso, para muitos, o mistério da Vila Adormecida continua vivo, esperando talvez que um dia todas as peças desse quebra-cabeça finalmente se encaixem. O que você acha que realmente aconteceu em Kalachi? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.